Deixa-me ver aqui. O Glebson colocou muito comum usarem não armazenarem no local correto, inclusive usarem a área de produtos químicos. Exatamente, Glebson, exatamente. Usarem a própria área para colocar os resíduos, não levar para a área de resíduos, né? Perfeito. Porque as empresas têm tanto medo de não conformidade, né? Trabalhei em uma empresa que o pessoal dizia que era ruim, tentei argumentar, mas quando o pessoal não consegue sair da caixinha, fica difícil. É verdade. As pessoas têm muito medo mesmo da não conformidade, né? Acha que é uma coisa pejorativa, que é uma coisa... E a gente tem que quebrar um pouco isso, principalmente nas internas, gente. Nas auditorias que vocês fazem aí, nas empresas de vocês, como auditores internos, eu sempre digo, na interna tem que ter não conformidade mesmo, porque a gente está ali levantando tudo o que é necessário, né, de ser tratado. O Renato colocou aqui, assim como as pessoas têm medo de mudanças, parece que algumas empresas têm medo de não conformidade. É a cultura. A Sandra colocou, eu percebo que algumas vezes, pela falta de habilidade técnica, outros acham que ela é trabalhosa, pois precisa investigar. É verdade, Sandra, investigar, ainda mais quando envolve rastreabilidade, avaliação de documentos. Outros supõem causas para se livrar logo. Isso é verdade. É por isso que a gente vai falar agora, Sandra, disso que você está falando, exatamente do que minimamente tem que ter esse tratamento, tá? A gente teve uma mudança na versão 2015 muito forte nesse requisito. Primeiro porque ele ganhou um lugar correto, né? Que ele deveria sempre ter, que dentro do PDCA ele teria que estar lá no A, que é o A de agir, de ação, né? De tomada de ação. Então, graças a Deus, a ISO pegou e transportou o requisito de não conformidade para o lugar correto. Primeira coisa. Segundo, gente, ficou muito didático. Inclusive, no material de vocês, esse que eu coloquei aí, eu coloquei a sequência, eu estou com ele aberto aqui, eu coloquei a sequência que as normas trazem. Primeira coisa, gente, eu tenho que reagir à não conformidade. Ou seja, eu tenho que ter ação imediata. Tudo bem? Jaciara, toda não conformidade vai ter ação imediata? Olha, eu arriscaria dizer a vocês que praticamente todas. Mesmo que essas ações imediatas, elas sejam ações simples, como comunicar a liderança, fazer um tratamento rápido, ali na hora, rápido. Então, sempre eu tenho que reagir à não conformidade, né? A norma está nos dizendo, ela está falando com a gente, dizendo assim, olha, calma, já aconteceu. Agora, o que você precisa fazer? Reagir ao que aconteceu, né? Então, o problema já existe, o desvio já existiu, né? Vou pegar o exemplo da não conformidade que eu trouxe aqui para vocês. As pessoas não foram treinadas. Isso já aconteceu. Agora a gente vai ter que reagir a isso, né? E aí, o que seria a reação? Vamos a esse exemplo? A minha ação imediata aqui poderia ser, né? Colocar o pessoal para treinar. Isso é ação imediata. Jaciara, isso não é ação lá atrás? Vai ser não. Não, vocês vão ver que não é. Treinar as pessoas aqui, nesse caso, é ação imediata. É o apagar o fogo. É o mínimo que eu posso fazer, é botar eles para treinar. Agora, vem comigo, ó. Vê o que está no segundo item. Avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa. A pergunta que eu vou me fazer aqui, que a Sandra já trouxe ali uma contribuição muito legal, é o porquê que essas pessoas não foram treinadas. O porquê. Porque se elas não foram treinadas nessa ocasião, elas podem não ser treinadas lá na frente. Gente, volta para a não conformidade. Aonde nós falhamos? Qual foi o processo que a gente falhou? Vamos pegar lá na não conformidade? Nós colocamos que o processo que falhou foi o processo de competência. Na definição da competência. Quando eu defini aquela função, eu falhei no sentido de não deixar claro que aquelas pessoas subiam em altura. Se elas subiam em altura, elas precisavam ter treinamento. Então, quando a gente fala analisar a causa, buscar a causa, né, que a Sandra bem falou aí, que muitos querem fazer rápido para se livrar,
é nesse sentido, é a gente entender aonde o processo falhou. Porque quando eu corrijo o processo, pessoal, eu minimizo, eu reduzo a chance daquela não conformidade ela acontecer de novo. E é aqui onde acontecem as maiores não conformidades. Inclusive, eu tenho quase certeza que vocês aqui que estão comigo hoje, alguém já viu alguma não conformidade ou já levou alguma não conformidade em causa raiz. Eu já levei. Eu já levei. Anos atrás, trabalhando numa empresa, o auditor, e levei com razão, porque ele virou para a minha análise de causa e disse assim, isso aqui não é causa. E ele tinha razão. Não era causa. Não era causa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na análise dessa causa. A causa tem que remeter a gente, pessoal, ao processo que falhou, aquilo que falhou. E é aí que agora que eu vou dar para vocês uma coisa, um exemplo que vai ajudar muito vocês nesse tratamento, que é um exercício que eu faço todas as vezes que eu estou fazendo uma análise de causa ou que eu estou avaliando uma análise de causa em um dos clientes, que é o seguinte, é o que a norma traz aqui. Ela diz assim, olha, implementar qualquer ação necessária para eliminar a causa. Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma não conformidade, tratando uma não conformidade, pessoal, vem comigo. Descobrir a causa, propus as ações. Você vai botar uma de frente para a outra e vai dizer assim, olha, essas ações aqui, elimina esse problema? Se a sua resposta for sim, você está fazendo isso de forma assertiva. Se a sua resposta for não, ou se você tiver dúvida, talvez as suas ações, elas precisem ser melhoradas. Entenderam? Elas precisam ser melhoradas. Vamos pegar esse exemplo. A falha foi na hora da competência, na hora que eu estava descrevendo os cargos, né? Se eu não estou propondo nenhuma ação aqui que vai bloquear com que essa descrição ela seja feita de forma errada novamente, eu não tenho causas efetivas aqui. Então, imagine que o meu plano de ação fosse somente mandar treinar. Não, vou mandar treinar. Mandar treinar vai resolver o problema da descrição de cargo que falhou? Não. Mandar treinar só vai resolver o problema de quem estava sem o treinamento. Isso é ação imediata, então. Não é uma ação para causa raiz. Agora, se você me disser assim, não, nós vamos estabelecer uma sistemática que agora, quando a gente está ali elaborando a descrição de função, o gestor vai participar e ele vai dizer se aquela função precisa exercer ou não trabalho em altura. Ele vai dizer, ele vai pontuar para a gente do RH se precisa ou não exercer trabalho em altura. Se eu desenhar essa sistemática, eu vou conseguir eliminar essa causa. A chance da gente ter depois uma descrição errada novamente, ela é muito menor. Então, vocês sempre vão ter que fazer esse exercício, pessoal, sempre. Vocês sempre vão ter que olhar para a causa raiz de vocês e olhar para as ações e dizer, não, essas ações bloqueiam, essas ações bloqueiam. Se não bloquear, eu tenho que rever as minhas ações aqui.